Sejam todos bem-vindos ao quinto episódio do Psicomotricast, o podcast da psicomotricidade. E hoje nós temos uma convidada muito mais do que especial. E antes de nós começarmos as tão esperadas perguntas, eu vou apresentá-la. Ela tem graduação em Pedagogia pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado e doutorado pela FCM Unicamp na área de Neurologia, psicopedagogia pela PUC Campinas, ela é psicomotricista pelo GAI, presidente da ABP do capítulo São Paulo. Agora revelei o que é, nós estamos com a presidente do capítulo São Paulo da ABP, membro da diretoria da ABNEP e presidente do Congresso Nacional e Internacional da ABP de 2025. Senhoras e senhores, nós estamos com ela, professora doutora Sônia das Dores Rodrigues. Seja muito bem-vinda ao Psicomotricast. Muito obrigado por ter vindo aqui para conversar um pouco com a gente sobre psicomotricidade. O meu tônus, tá tranquilo aqui, tá tudo numa boa, mas mais uma vez, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço, Guilherme. Agradeço o convite, agradeço a oportunidade de estar aqui com você, com o seu público, para a gente conversar um pouquinho, falar um pouquinho sobre psicomotricidade, sobre temas em gerais. Em geral. Coisa que a gente gosta um pouquinho só, né? Que é a psicomotricidade. A gente vive a psicomotricidade, né? Então, o papo de hoje nós vamos explorar bastante a questão da sua trajetória e nós vamos dar muita ênfase do congresso que eu estou muito animado para participar, e vocês que acompanham o Psicomotricast e as outras redes sociais também, que não fiquem de fora. Nós vamos continuar divulgando e deixar os links, de como tem as mudanças dos lotes, né? Enfim, nós vamos estar sempre divulgando porque nós queremos a participação do maior número de pessoas. Mas, Sônia, conta pra gente, quando que foi o seu primeiro contato com a psicomotricidade? Nossa, faz muito tempo, Guilherme. Foi há muito tempo, isso foi na década de 90, né? Como você disse, a minha formação é em pedagogia, e quando eu fiz pedagogia, eu já tinha a ideia de buscar uma formação que contemplasse a área de saúde também. E foi então que eu comecei a fazer o meu mestrado, a minha formação, no DISAPRE. O DISAPRE é um laboratório do Hospital das Clínicas da Unicamp, que atende crianças com diversos transtornos de aprendizagem, dificuldades comportamentais e tudo mais. É uma equipe interdisciplinar, é comandada pela doutora Silvia Ciasca, que foi minha orientadora de mestrado e de doutorado. E a psicomotricidade surgiu nessa época na minha vida. Entendi. Né? Nós tínhamos reuniões clínicas, né? Então, e essa é a minha formação, sempre foi interdisciplinar. Então, a gente tinha um grupo interdisciplinar, nós tínhamos reuniões clínicas, em que eu comecei a perceber, né, que tinha algo mais além das crianças que tinham dificuldade de aprendizagem, que tinham dificuldades comportamentais, que tinham transtornos do neurodesenvolvimento. E a gente sempre identificava nas reuniões clínicas, por conta da neurologia, os sinais menores. Né? Então, os sinais menores estavam sempre presentes ali, né, naquelas crianças. E à época, né, eu tinha pedagogia, eu fui buscar psicopedagogia, que foi muito importante para mim, para a minha formação também, né? Só que aí a psicopedagogia também não respondeu à minha inquietação em relação a esses sinais, né? E fazia parte do grupo, quando eu já entrei no mestrado, fazia parte do grupo a Márcia Toledo. Márcia Toledo. Que vocês já conhecem, né? A Márcia Toledo, à época, já era psicomotricista, e foi com ela o meu primeiro contato com a psicomotricidade. Legal. E foi então, né, que eu fui buscar a formação em psicomotricidade e vim para São Paulo, né, na época no ISPGAI, né, que tem uma orientação pela Organização Internacional de Psicomotricidade, e me apaixonei pela psicomotricidade. Né, mas continuei minha busca também, né? Isso aconteceu só depois do doutorado, né? Entendi. Então, primeiro eu fiz psicopedagogia, depois eu fiz o mestrado, depois eu fiz o doutorado. Falei assim, agora está na hora de buscar né, aquilo que está me deixando assim, que está me instigando, né? Que eu falava assim, gente, tem algo mais aí que eu preciso saber. E foi a psicomotricidade, né? Então, tive a oportunidade de defender meu memoir na França, conheci pessoas incríveis, né? Então, foi muito, muito bacana.
E continuamos agora, eu e a Márcia, né, também na mesma, né, na mesmo instituto, né, que é o Interatua. Literatura. Interatua. Ela como psicóloga e psicomotricista, e eu como psicopedagoga e psicomotricista, que eu acho que as duas áreas aí, para quem tem a possibilidade, acaba, né, uma complementando a outra. Então, esse foi meu primeiro contato com a psicomotricidade. O legal é que a maioria das pessoas, os psicomotricistas, na verdade, acho que a fala é muito parecida. Tava Tava faltando alguma coisa. isso. Comigo não foi diferente. Aham, Nossa, eu me formei em educação física, aham. né? Eu falei, legal, mas a mesma história, É. tá faltando alguma coisa. Eu sempre falo nos episódios que o meu primeiro contato, a primeira vez que eu ouvi falar da psicomotricidade foi num congresso do Fitness Brasil com a Sandra Rossi, que ela a parte da psicomotricidade aquática. Eu falei, nossa, psicomotricidade. Então, eu acho que a maioria dos psicomotricistas Exato. tem essa busca, né? Fala, nossa, está faltando alguma coisa. E daí É. conseguimos encontrar Isso. a E eu tinha visto na psicomotricidade. neurologia, né, pela neurologia, por conta da minha formação no doutorado e no mestrado, né, na época com a doutora Wanda Gimenez, que abordava muito esses sinais menores, né, todos aqueles sinais, né, motores, aquelas alterações motoras, que são alterações que não chegam a ser um comprometimento, não é um comprometimento lesional, não está com uma lesão, a criança, estou falando da criança especial, não tem uma lesão cerebral, mas ela tem alguma alteração mínima motora, por exemplo, no equilíbrio, né, na força, mas que não chega a ser uma lesão, mas tem aquele sinal que está ali, que está associado. E foi isso que me instigou também, né, a buscar a psicomotricidade. Que legal. E muitas, não sei, mas acho que muitas pessoas também elas entram na psicomotricidade, principalmente olhando essa infância, né, para ter uma Isso, estrutura bem consolidada, uma base bem estruturada, isso, e principalmente quando que nem você trouxe da questão da força e do equilíbrio, que vão dar o suporte, sejam para essas funções do movimento, mas também para que tudo aquilo que envolva o intelecto, né? Então, para que dá todo exato. esse chão para É. essa criança poder caminhar. Não, e se você pensar, né, que a motricidade é a base, né, do Uhum. desenvolvimento, junto com a cognição e junto com Sim. a emoção. Mas o bebê, quando nasce, o que que você tem ali? Você tem o movimento, Movimento. né? Aquilo que vai te dizer se a criança está com, né, se ela está evoluindo como deveria, Uhum. né? É por conta da motricidade ali. Então é muito interessante, né? Mas quando eu comecei, de fato, né? Meu foco era criança. Uhum. E foi na França mesmo, quando fui defender o meu memoir na França, na semana de verão, né, da UIPR, que eu comecei a ver também que a psicomotricidade não estava relacionada só à infância, né? Que lá já se falava, isso faz muito tempo, né? Já Aham. se falava em Gerontopsicomotricidade. gerontopsicomotricidade. E a gente vê hoje o quanto é importante, né? A psicomotricidade abrangendo ali desde, né, a primeiríssima infância até o adulto, até o idoso, né? E o quanto isso é importante, né? Com certeza. Para o desenvolvimento É do indivíduo, né? uma frase que eu falava na época que eu estava me especializando em psicomotricidade foi inclusive no último dia de aula, que quando tem a virada de chavinha, né? Porque às vezes acontece, pelo menos aconteceu comigo, de passar o curso, absorver muitas coisas, mas ainda tem aquela dificuldade. Daí foi quando eu tive a virada de chavinha que eu falei, enquanto houver vitalidade, É, haverá a psicomotricidade. É o ciclo vital exato. do ser humano, como até que a Márcia trouxe no episódio. E sim, que é todo, desde o nascer até a terceira Exato. idade. Exato. E assim, é uma pergunta que eu faço que eu fiz para todas as convidadas e não Ah, seria diferente para a Sônia. Como que você explicaria a psicomotricidade, mas para alguém que nunca ouviu falar dela? olha, essa pergunta é muito recorrente. É muito recorrente, né? Isso acontece muito, não só com amigos, né? Uhum.
Você está num evento social, né? Alguém fala, o que você faz? Eu sou psicomotricista. A pessoa fala, o quê? É o psico. Psico o quê? Ficou catalogado, o psico o quê? Psico o quê? Eu falei, sabe, psico o quê? Psicomotricista. E na clínica também, né? Porque, como eu te falei, eu atuo numa clínica interdisciplinar, em que a gente faz, né, em vários casos, né, uma avaliação interdisciplinar que envolve diferentes profissionais. Então, a avaliação, a criança chega com uma queixa qualquer, então, nessa queixa, né, a gente vai tentar identificar por que que a criança tem aquela determinada queixa, não só de aprendizagem, mas de comportamento, tudo que indica que tem um transtorno do neurodesenvolvimento. Entendi. Né? Então, aí a criança passa por uma avaliação da neuropsiquiatria, da neuropsicologia, da fonoaudiologia, da psicopedagogia e da psicomotricidade. Então, os pais, tem um primeiro contato em cada área que vai avaliar a criança, tem um primeiro contato, né? E você vai fazer uma anamnese específica da tua área, né? Você, então, seu filho vai fazer uma avaliação psicomotora, né? Assim, mas o que é isso? O que vem a ser? Né? Então, as pessoas não sabem, tem um desconhecimento. Eu não estou falando só de leigos, né? Aham. Eu estou falando também, principalmente, de professores, né? De professores que atuam com a criança diretamente, muitos deles não sabem, né, do que se trata. Médicos também, dependendo da área também que atua, também não sabem do que se trata, não sabem a importância disso. Né? Então, o que eu procuro falar, principalmente eu vou falar de pais que são leigos, né? Você tem que falar numa linguagem que eles possam compreender e possam entender, né? Falei, bom, a psicomotricidade é uma área do desenvolvimento que vê a criança integralmente. Diferentemente de outras áreas de atuação, né, que são extremamente importantes, como a fonoaudiologia, que vai avaliar especificamente a linguagem, a pedagogia, que vai avaliar os aspectos acadêmicos, o neurológico, que vai avaliar como é que está esse desenvolvimento cerebral da criança em termos biológicos, né? O psiquiatra, em termos de saúde mental, a neuropsicologia, em termos de funções corticais. A psicomotricidade, ela vai tentar englobar todos esses aspectos, né? Mas aí numa visão de um ser integral, né? Podendo identificar como é que está essa motricidade, que é a base do desenvolvimento da criança, junto com outros aspectos cognitivos e afetivos e emocionais. Então, a gente tenta integrar e ver quais são essas alterações da criança, né, que pode estar relacionado com a queixa, com o problema que ele pode ou não pode ter, porque até então você não sabe, né? Tô fazendo aquele mapeamento, né? Isso. E tentando mostrar. Aí depois a gente chega num outro fator, né? O que acontece nesses transtornos de neurodesenvolvimento, né? Você vai encontrar alterações psicomotoras, né? Em todos eles, né? Em todos eles. Eu nunca encontrei uma criança que tem um transtorno do neurodesenvolvimento e esclarecendo, né? O que vem a ser um transtorno do neurodesenvolvimento? São as deficiência, né? Deficiência intelectual, TDAH, transtornos de aprendizagem, transtornos de linguagem, né? Autismo, superdotação, porque às vezes o fato da criança ser superdotada não quer dizer que ela não tem alteração psicomotora, muito contrário, tem também. Então, quando você encontra essas alterações, aí você vai dar o direcionamento, né, da intervenção, aí você tem que, agora eu vou explicar por que, né, que ela tem essa alteração e como a psicomotricidade pode ajudar a contribuir aí para essa criança ter um desenvolvimento melhor naquilo que ela tem como diagnóstico de base. E é muito importante também que eu vejo como que nós fazemos essas projeções explicando para a família. Olha, nós não estamos falando só desse momento. Isso. Estamos visando que essa criança ela vai virar um adolescente, que vai virar um adulto. Exato. Então, se nós não pegarmos talvez essas lacunas que possam acontecer a nível psicomotor, isso lá na frente pode reverberar em outros campos que podem gerar alguns prejuízos. Eu vejo que tem muitos casos que fica muito à mercê
por exemplo, de uma seleção natural. Não, mas acho que isso não é importante agora, vamos deixar, porque... Então, é até um dos objetivos do Psicomotricast é trazer essa conscientização para o Exato. pessoal que está em casa assistindo. Então, vejam, gente, olha, tudo que não só que os pais, cuidadores ou responsáveis por aquela criança, é até mesmo todo o entorno, tudo aquilo que pode ser observado é muito importante, porque são esses detalhes. É a arte do. Eu falo, a psicomotricidade muitas vezes está naquela. Enxergar aquilo que está invisível, aquelas Aham. manifestações que. Opa, peraí, reparei nesse detalhe. É o que eu falo muito pro Exato. pessoal de avaliação psicomotora. Qual que é a avaliação mais complexa de ser feita, gente? Ao meu ver, eu falo, é a observação. É, Você tornar-se um bom observador, como é exato. difícil. Exato. Nossa. Exato. E a questão da avaliação eu acho fundamental, né? Na minha prática clínica, eu sempre atuei tanto com avaliação quanto com intervenção, né? E para mim a avaliação ela é fundamental, é ela que vai dar um direcionamento para o seu trabalho. Se você não avaliar, como é que você vai intervir? Exatamente. Exato. Né? Tudo bem, você tem lá um problema, eu vou avaliar, vou intervir em qualquer coisa? Não, né? E eu gosto muito da avaliação quali quantitativa, né? Usando tanto a observação é fundamental, que você observa desde o momento que a criança está na recepção, na interação dela com os pais, na interação dela com outras crianças, como é que ela interage com você, como é que ela brinca, como é que ela conversa, como é que ela interage dentro da sala de avaliação, mas eu gosto também da avaliação sistematizada, né? Então, e é essa que eu acho também importante, né? É você avaliar, e eu gosto de fazer a avaliação da criança, faço a intervenção e depois lá na frente, depois de um certo período de intervenção, eu faço a reavaliação, até para mostrar para o pai, falo assim, olha, você tem esse resultado qualitativo, melhorou nesse aspecto, melhorou, e a gente percebe a melhora mesmo, né? Então, felizmente, a gente tem resultados, né, com a intervenção psicomotora. Então, você vê o resultado da intervenção psicomotora não só na motricidade, de novo, né, na motricidade, na cognição, na afetividade, na emoção. Eu gosto de mostrar esse aspecto qualitativo que os pais percebem, falam, nossa, melhorou nisso, melhorou naquilo, está muito melhor, melhorou na escola, né? Quando você compara a criança com ela mesma. Mas eu gosto de mostrar também, falo assim, então vamos ver do ponto de vista quantitativo, ele melhorou por quê? Olha, porque tem esse resultado aqui. E daí nós temos esses dois parâmetros. Eu também adoro Uhum. as duas, né? Um mosquito aqui. Pronto, certo. É assim mesmo, vai gravando esse mosquito. E realmente, principalmente algumas que tem alguns gráficos que você faz o pré e o pós, nossa, além de ficar Exato. visualmente bem explicativo, a pessoa consegue olhar e falar, nossa, É isso e mesmo. quando os próprios pais, né, no caso, não trazem, nossa, meu filho, ele melhorou em tal aspecto, né, como você mesmo trouxe na escola, ou até mesmo nas nossas relações, porque é justamente isso, né? Exato. Porque quando você recebe a criança, como é que tá aquela relação dela, com ela mesma, né? Com outro, com o objeto, com o espaço, ou seja, todos esses elementos, porque uma coisa que eu. Ó, ninguém melhor para tirar minha dúvida do que com a presidente. É assim, ó. E, por exemplo, às vezes eu tenho um instrumento bem consolidado, ela responde ao comando, né? Então, por exemplo, vamos fazer um salto de uma barreira de 40 centímetros. Mas e todo o restante? Como é que ficou aquela mão na hora do salto? Como é que foi Exato. o planejamento, a intencionalidade? Que é aí que entra aquele olhar o Exato. qual que você consegue descrever o cenário Exato. como um todo. Exato. A cinesias, As cinesias. a qualidade do movimento. Se ele é harmonioso, né? Qual que é o custo daquele, porque às vezes faz, Exato. mas qual é o preço que está sendo pago? Aê, ó, podemos comemorar. Acertamos, viu? Essa vou mandar mensagem para a mãe, viu, mãe? Acertamos na avaliação. E tem um outro exemplo, desculpa te Claro, não. interromper, mas tem um outro exemplo, a criança, por exemplo, você pensar na escrita, Uhum. né? As crianças que têm dificuldade com a escrita, de passar para a letra cursiva e de tudo mais. Então, você pede para a criança escrever. Os pais não têm a mínima noção, muitas vezes, que a criança está com dificuldade. Às vezes, a própria escola também não tem, Exato. porque não tem informação, né? É exatamente por isso, porque não conhece também, né? Aí você vai ver a criança como escreve. Começa pela postura do corpo dela.
né? Como é que ela está escrevendo, né? Muitas vezes ela está deitada sobre a mesa, né? Ela não consegue muitas vezes ficar sentada, escreve em pé. E às vezes a postura corporal, né? A postura corporal, o ombro todo caído, né? Então você vê que aquela manutenção do equilíbrio, manutenção do tronco é muito difícil com ela. E termina lá com aquela apreensão que também é totalmente incorreta. Então, tudo isso em conjunto, logicamente, você tem instrumentos que vão avaliar a qualidade gráfica, né? Que vão te dar um gráfico também, vão te dar os resultados em percentis, mas nada tira também esse olhar do psicomotricista, né? Tudo bem, você tem um resultado ali de um determinado instrumento, mas como que está, né, esse olhar qualitativo que você pega o todo, aquela mãozinha que fica balançando porque porque tem uma apreensão muito forte ali do lado, aquele tônus, né, que está muito desregulado. Então, você vê todo esse sistema nervoso, né, que é a base, né? A base do desenvolvimento, né? As condutas motoras de base, o tônus, o equilíbrio, né? Equilíbrio estático, equilíbrio dinâmico. Aí o que acontece muitas vezes, né, com familiares e com a escola, é o que ela vai fazer? Ela vai dar um caderno de caligrafia para a criança, né? E não melhora, né? E não melhora, e só piora, né? E com o tempo, e muitas vezes não se percebe isso. Eu costumo falar para os pais, muitas vezes, né? Que precisa desenvolver, né, essa habilidade gráfica, né, o mais rápido possível, principalmente nas séries iniciais, porque à medida que a criança vai evoluindo no processo acadêmico, isso vai ficando cada vez mais complicado, porque com o tempo, o que vai acontecer? Porque a criança, né, ela tem uma fase do desenvolvimento da escrita. Então, a partir do momento que ela vai se desenvolvendo, ela vai tendo uma fluência, né? Porque isso necessita do quê? Dissociação de ombro, de cotovelo, de punho, né? De mãos, de dedos, né? Então, a partir do momento que ela vai se desenvolvendo, ela vai ter essa fluência, né, na escrita harmoniosa, rápida, né? Ela está pensando, o sistema nervoso dela, né, nesse momento, né, que vai aumentando o conteúdo, ela começa a pensar o que eu vou escrever aqui, né? Agora, e quando ela não tem essa fluência? Então, para ela, o que ela está ali parada ainda? Como é que eu vou fazer isso? Né? Então, isso é muito importante para a criança. A escrita ainda é muito importante para a criança. E isso em vários aspectos, que nem no próprio desenvolvimento do movimento próximo distal, cefalocaudal, entendermos todo esse processo. Por isso que as informações elas são importantes, não só os pais, mas os profissionais também, né? Porque, como você mesma disse, isso me fez lembrar na época de escola, que eu tinha algumas dificuldades para. Acho que era em matemática. Eu fui colocado na aula de reforço. Eu virei pro meu pai e pra minha mãe e falei: Olha, e aí, como é que tá, Guilherme? Melhorou? Eu falei, na verdade, só reforçou aquilo que eu já tinha. Exato. Então, eu peguei a minha dúvida e pus ao quadrado. Exato. Daí, uma coisa que eu sempre fui muito do movimento. Então, é por isso que a gente estava conversando antes do episódio começar, que o que você busca, tá buscando você. Olha, para poder chegar na psicomotricidade, até aqui no Psicomotricast, quantas etapas nós tivemos que passar, algumas nós tivemos que revisitar. Opa, peraí, tem uma história aqui que eu preciso consertar, que isso também refletiu no meu corpo, isso gerou uma alteração também tônica e de outros processamentos. Então, como isso faz muito sentido na questão de cada etapa da sua vida, nós temos esses aspectos psicomotores a todo momento estando ali, estando latentes. Mas, verdade. Legal. Mas é claro que eu não poderia faltar, e daí eu vou mudar um pouco o capítulo aqui, na verdade, que é uma curiosidade que eu tô, desde que eu te fiz o convite, que eu tô curioso para saber como que é ser presidente da ABP aqui do capítulo São Paulo. Nossa, Guilherme, tem sido um desafio, viu? Tem sido um desafio. Eu já participei de algumas gestões da ABP São Paulo,
muito tempo atrás, teve um período muito curto que eu participei quando a Janice foi presidente, né? Participei é uma participação mínima, né? Mas acabou a gente acabou não dando continuidade e acabou sendo um período muito curto. Na última gestão da Silvia Baltieri, né, que hoje ela é secretária da ABP Nacional, eu também participei da comissão científica. E recentemente, quando entrou a Rita Thompson, né, que assumiu a presidência da ABP, do capítulo, já com vários direcionamentos, nesse momento que a psicomotricidade no Brasil está passando, a busca pelo conselho, né, a estruturação dos capítulos, né? Então a Rita me fez esse convite, falei, Rita, é demais para mim, eu não sei se eu vou dar conta. Ela falou assim, não, você vai, você consegue, a gente faz um trabalho conjunto e apesar de ser desafiador, né, porque a gente está estruturando, né, e a Rita está fazendo um trabalho fenomenal de estruturar do ponto de vista burocrático, né, todos os capítulos, né. Antes nós não tínhamos um capítulo totalmente estruturado. Então agora já temos, né, já temos um capítulo totalmente estruturado. Então são muitas informações novas, né, que eu estou aprendendo também, né. Eu também não tinha muito conhecimento do que era ser presidente, né. Falei, bom, eu vou aprender. Eu já fui vice-presidente. Parece que não, mas muda. Muda totalmente. Eu fui vice-presidente da BNEP, né, da gestão de 2020 a 2021. Fui presidente do Congresso da BNEP na pandemia, né, que também foi um período muito desafiador. Mas assim, ser presidente eu não tinha essa experiência ainda, né, porque a responsabilidade é muito maior, né, muito maior. Mas agora está no momento que agora eu já conheço, né? Já conheço a estrutura, já conheço os capítulos, já conheço os presidentes, porque nós temos 7 capítulos, né? Na ABP Nacional. A ABP tem mais de 40 anos, né? Então, por meio da presidência, eu passei a conhecer mais a ABP, passei a conhecer mais sobre a profissão do psicomotricista. Eu participei, se eu não me engano, foi um pouco antes da pandemia, acho que quando foi sistematizado, quando foi criado o CBO, né, que é o Código de Ocupação, né, Código Brasileiro de Ocupação das Profissões. Eu participei naquele momento também. Mas agora eu pude entender melhor, né, o que é de fato a psicomotricidade, o que a gente precisa para estruturar, o que a gente precisa para o conselho, né, o quanto isso é complicado. Para você ter uma ideia, o reconhecimento da profissão, ele deu entrada no Congresso em 2003. 2003, acho que foi na gestão do Marcelo, se eu não me engano. Marcelo, ou presidente, se eu tiver enganado, desculpa, mas acho que foi na presidência do Marcelo, que tinha a Rita Thompson, acho que como vice-presidente, 2003. Então, isso só foi conseguido, né? Só se conseguiu isso, né, em 2019, né? 2019. No momento que estava entrando a pandemia. Foi pré-pandemia, né? Acho que foi um pouquinho antes da pandemia. Foi um pouquinho antes. Foi reconhecida como profissão, aí na sequência... Isso, aí a pandemia, acho que desestruturou total também, né? Porque aí todos ficaram perdidos, né? Aí o que aconteceu, Guilherme? Naquele momento, né, quando se reconheceu a profissão, ficou estabelecido que os cursos de pós-graduação seriam reconhecidos por um determinado período que seria até janeiro de 2023. Foi exatamente quando eu assumi a presidência do capítulo São Paulo. E a Rita assumindo a presidência. Então, isso tem sido assim, né? É tudo burocrático, problema político, tudo isso, né? Então, isso é muito desgastante. Isso é muito desgastante. Por quê? Porque os cursos continuam acontecendo. Né? Não deu tempo de estruturar os cursos de graduação. Né? Então, por conta disso, né, aí, de novo, a Rita, junto com a diretoria, né, com algumas pessoas de alguns capítulos, batalhando, conversando, que surgiu duas leis, a 392 e a 393, de 2024. Uma que vai vai regularizar os cursos de pós-graduação, né, de 2023 para cá,
e enquanto se cria, né, os cursos de graduação em psicomotricidade, mas aí tentando chamar atenção para curso de graduação, né? Uhum. Não sei nem como dizer isso. Os cursos de graduação que tenham, que formem de fato um psicomotricista de qualidade, né? Uhum. Não cursos totalmente EAD, que a gente vê muitos cursos totalmente EAD, né? Então, não dá para pensar num psicomotricista formado totalmente à distância, né? Ah. Psicomotricidade é corpo, né? Então, como é que você vai formar? E o que cria os conselhos? Então, junto com a diretoria da ABP, né, com a Rita Thompson e toda a diretoria, eu estou nesse processo aí, né, de compreender e de lutar também pela profissão e tentando trazer os psicomotricistas do estado de São Paulo para essa luta também, né, porque isso não se faz só no nível de diretoria, né, isso se faz com todos os psicomotricistas. E alguns profissionais acabam não entendendo, Guilherme, né? Algumas pessoas querem uma solução do dia para a noite. Isso não é possível, não, isso não é possível, não dá. Uma grande questão que as pessoas têm, uma curiosidade que eu acho que as pessoas têm é, por exemplo, né? Alguns profissionais que querem atuar e querem reconhecimento da ANS, né? Da Agência Nacional de Saúde. Neste momento, né, isso é inviável. Por quê? Porque enquanto nós não tivermos o conselho, enquanto não se decidir, né, até a formação do psicomotricista, porque o próprio termo fala, a ANS, Agência Nacional de Saúde, né, nem todo mundo atua na área de saúde. Né? Tem o psicomotricista que atua na área educacional, né? Que atua em instituição. Então, como é que a gente vai fazer com tudo isso? Então, são lutas aí paralelas que a gente tem que empreender. Não que isso vá ser impossível, só que a gente tem demanda, e a gente precisa, e cada vez mais a gente tem demanda do psicomotricista. Só que a gente precisa unir essa classe, né? Unir a classe para que a classe possa, de fato, lutar junto com todos os demais psicomotricistas para que a gente possa conseguir aquilo que precisamos. Então, nesse momento tem sido um desafio, mas a gente continua batalhando, lutando para conseguir atingir todos os objetivos. Não, e quando nós estávamos gravando com a Janice e com a Márcia também, nós entramos nessa questão de como que nós podemos contribuir nessa, vamos usar a batalha, mas é nesse sentido dessas conquistas, né? E foi quando a Janice parou e perguntou para mim, mas tem um dos objetivos do Psicomotricast? Ela me perguntou quais eram os objetivos gerais, né? Eu falei, olha, um deles é justamente essa ajuda, essa batalha, só que no campo da comunicação, no campo da internet, que hoje é um mecanismo facilitador. Imagine, a gente consegue fazer chamadas com uma pessoa que está em outro país, uma coisa praticamente instantânea. Então, uma das nossas lutas também é justamente essa. E eu falo não só em meu nome, mas em nome de toda a equipe Psicomotricast, que nós pudermos ajudar, nós estaremos juntos nessa busca. Com certeza, até me arrepiei falando. Então, resolvi aparecer alguns mosquitos aqui. Então, o Psicomotricast tá junto, nós estamos juntos com vocês nessa busca, além da torcida, é claro, no que nós pudermos contribuir na parte de divulgação, na parte das entrevistas. Então, tudo isso nós estamos juntos com vocês. Eu tenho certeza disso, e é por isso que você vai participar do congresso da BP e vai abordar esse aspecto, né? Como é que a tecnologia pode nos ajudar nesse sentido? Eu fico até um pouco emocionado, porque nós tivemos aqui em primeira mão que eu recebi o convite, e para mim foi uma coisa que eu recebi a mensagem da Sônia, foi no domingo de manhã. Eu lembro que eu cheguei pra minha esposa, eu falei, você não vai acreditar. Meu Deus, Guilherme, o que aconteceu? Eu assim, eu fui convidado pra falar no congresso da BP. É sério? Eu falei, então, assim, agradeço imensamente o convite, e mais uma vez nós estamos
juntos e principalmente empenhados com nessa busca, nessa luta. E assim, enquanto presidente do capítulo São Paulo, existe alguma ou algumas coisas que te preocupam no cenário da psicomotricidade atual? Sim, a questão da formação. Tá. Não só a questão da formação dos profissionais atuais me preocupa de maneira geral. Como pedagoga que sou também de formação, isso me preocupa bastante. Mas da psicomotricidade em questão, me preocupa muito a qualidade da formação dos profissionais que estão chegando. Tá. Né? Eu não sei se é da geração, deve ser, né? Da geração, até da tecnologia, Sim. principalmente pós-pandemia. Então, as pessoas querem resultados muito rápidos, né? Sem nenhum esforço, digamos assim, né? Acho que todo profissional tá certo, né? Que outra época, é um outro momento, mas eu percebo assim, eu não percebo muito envolvimento infelizmente, dos estudantes atuais, dos jovens atuais. Isso em todas as etapas, viu? Pegando desde os adolescentes mais jovens, que ainda não começaram a faculdade, até aqueles que já terminaram. Dou aula em alguns cursos também. Mas a sensação que eu tenho é que as pessoas querem resultados, como eu falei, muito rápidos e momentâneos. Né? Eu compartilho, concordo. Né? Resultado momentâneo. Estudo, né? O estudo é muito pouco. O tempo de dedicação ao estudo, à pesquisa, né? Eu acho que a pesquisa é fundamental. Você pesquisar é fundamental. Né? Eu tive uma formação antiga, lógico, né? da pedagogia na Unicamp. Minha primeira disciplina na Unicamp foi pesquisa. Né? Cheguei lá, achei que ia ter didática, né? Não, você vai aprender a pesquisar. Na época você vai aprender a pesquisar o quê? Você vai na biblioteca, você vai procurar livro. E naquela época não tinha computador, né? Então você tinha que ir naquele armário, procurar onde é que era a referência do teu livro, que você tinha o número. Aí você tinha que procurar a prateleira para você encontrar o livro com aquele código. Então era tudo muito mais difícil. Né? As aulas eram com aquele... Transparência, não? Transparência. Eu tive com transparência também. Transparência. Entendi que é a idade. Eu me lembro. Aula com transparência. Você tinha que copiar. O professor falava, você estava copiando. Você estava ali prestando atenção o tempo todo, né? Se envolvendo. E hoje, infelizmente, eu não percebo esse envolvimento. E quando você transfere isso para... Isso eu estou falando de maneira geral. Pensando na psicomotricidade especificamente, me preocupa muito, Guilherme, a qualidade dos cursos de formação de psicomotricista. Tá. Né? Algumas vezes eu recebo diariamente, né? Porque para se tornar sócio da ABP, você precisa ter feito psicomotricidade. E eu costumo receber alguns pedidos, né? Da pessoa que fez um curso de psicomotricidade de 3 meses. Né? O que você aprende em 3 meses com psicomotricidade? Né? E a distância ainda. Né? Então, e outra, me preocupa também são nomes complementares que se dá para a psicomotricidade. Eu vejo um monte até. Isso eu falei com a Márcia. Foi com a Márcia. Que às vezes aparecem uns cursos lá no Instagram, né? Tá fuçando. Curso de psicomotricidade. Isso já era psicomotricista. Isso foi o ano passado. A maioria eu me inscrevo para eu entender o que está sendo passado. Porque eu falo, pera. Porque, assim, por mais que eu seja psicomotricista, pode ser que uma hora ou eu ou alguém da minha família precise de um psicomotricista. Então essa é uma preocupação muito real. Sim. E eu olhando o conteúdo, primeiro que a pessoa que estava ministrando o curso, ela não era psicomotricista. Claro que nós vamos ter num cenário de uma graduação, uma pós-graduação, não que todos sejam psicomotricistas, mas que tenha dentro do seu corpo docente, que tenha
psicomotricistas. Com certeza. E a pessoa que estava dando o curso, não vou falar o nome do lugar, não era psicomotricista. Aham. E pelo andar do conteúdo, eu falei, entendi. Então existe realmente uma coisa que eu fico É com os verdade. poucos cabelos que me restam, não por natureza, mas por opção, eu fico preocupado realmente. Você falou uma coisa que é bem interessante, né? Um curso de psicomotricidade não precisa e nem deve, na minha percepção, necessariamente ter só psicomotricista, né? A psicomotricidade é uma área interdisciplinar, né? Para você ter uma boa formação, né, do psicomotricista, ele precisa entender de linguagem, de biologia, de medicina, de saúde mental. Não que ele vá se formar em todas essas áreas, mas ele precisa ter um conhecimento básico de todas essas áreas. Exato. Por exemplo, se você vai falar de linguagem, quem melhor para falar de linguagem do que um fonoaudiólogo? Exato. Né? Não é um psicomotricista, mas é um fonoaudiólogo. Você vai falar de saúde mental, é alguém da área, um psiquiatra, de neurologia, de aspecto de desenvolvimento neurobiológico. Você vai precisar do neurologista. Né? Com certeza. Agora, tem disciplinas que são específicas do psicomotricista. Né? Então, aí isso não é nenhum outro profissional que pode dar, mesmo que ele tenha uma formação que seja correlata com a psicomotricidade. Né? E hoje em dia tem muitos desses cursos. Nossa, eu vejo 3 diplomas Isso. em 3 meses. Eu falei, primeiro eu tô Exato. pensando como é que eu vou absorver É. esse número de informações. Na época que eu fiz esse número de informações em 3 meses, e na época que eu fiz a especialização, eram 2 anos. Tinha a questão da apresentação do TCC, tinha o projeto, que é até porque a disciplina da Renata. Então, tinham essas duas. Estimulava realmente a questão da pesquisa e da aplicação Claro. desses conceitos da psicomotricidade na prática. E o que era muito bacana é que nós tínhamos a questão da supervisão, que nós vamos falar um pouco mais para frente, mas assim, eu fico também extremamente preocupado, não só como você mesma disse, não só com a psicomotricidade, mas com todas as outras formações. Porque eu Exato. falo, daqui a um tempo é o advogado, que nós vamos precisar de algum, espero que não. Mas é um advogado que um dia talvez você precise, um médico, um engenheiro, todas as profissões. E se é uma coisa muito imediatista. Exato. Tanto que na própria elaboração do podcast, a gente sempre pensa, por exemplo, a própria mídia, as próprias redes sociais, elas acabam impondo alguns formatos que são mais imediatistas. Isso. Então, por exemplo, você pode ter um vídeo que aqui é de 1 minuto e 30. Eu falo, Exato. tá, mas e se daí começa a falar, então é parte 1, parte 2, isso claro que não me preocupa enquanto o host do Psicomotricast, mas são detalhes que justamente a geração tecnológica ela tá trazendo e a gente acaba se adaptando, Exato. muitas vezes não concordando, né? Aham. Mas fala, bom, então para essa rede eu preciso de um formato assim, para outra. Então tudo isso também envolve uma organização e um planejamento. E isso naturalmente vai fazendo o quê? A pessoa acaba sendo mais imediatista, porque a gente está aqui. Ah, não gostei desse vídeo? Mas aqui, aprenda neurociência em 1 minuto e meio. Então, eu me senti. Uma vez que eu vi, eu me senti muito incompetente. Que eu falei, putz, precisei quase 10 anos, no total aí, 10 anos para entender mais ou menos. Em 1 minuto e meio você consegue me explicar. Exato. Tanto que foi um vídeo que eu até postei falando sobre a anamnese. Eu falei, gente, em 1 minuto e meio, obviamente, fica impossível falar. Fica até inviável. Mas assim, é uma introdução, é um passo a passo. Então, toda essa geração ela está pedindo realmente algumas adaptações e nós vamos acompanhando e falando, não, isso tem viabilidade, isso aqui não, eu preciso filtrar, essa vai para outro lugar. Então eu brinco que até na parte das edições do Psicomotricast eu tô usando a psicomotricidade, tô tendo que ter toda essa estruturação para poder separar. Mas é preocupante também, Guilherme, porque eu acho que muitas vezes a pessoa que está fazendo um curso como esse não tem a mínima noção. Né? Só que o mercado existe, né? O mercado existe, né? Então, quantas pessoas vão sobreviver no mercado aí depois? Porque se faz um curso de formação porque você pretende atuar, pretende estar na área.
Só que elas vão, se você faz um curso como esse, um curso relâmpago, né? Porque para mim é um curso relâmpago. Então você não tem, e muitas vezes as disciplinas de psicomotricidade você tem uma, né? Né? Então ela não te dá uma orientação de como é esse mercado e de como você vai sobreviver, não te dá competência para atuar. Uhum. Então você está sendo enganado também. Tanto que na época lá que nós estávamos dando aula na FMU, tinham alguns alunos que eles já tinham feito uma especialização em psicomotricidade, só que tinha sido totalmente online, e eles estavam refazendo. Fazendo. Só que, na verdade, eu não diria que eles estavam refazendo, na verdade eles estavam começando a fazer, né? Mas, até isso era a minha próxima pergunta, que acaba sendo assim. Em relação ao curso que é totalmente online, qual que é a sua opinião? Por mais que nós tenhamos falado a nossa de uma forma mais global sobre os outros cursos, a sua opinião assim sobre o curso totalmente online? Para a psicomotricidade ele não é válido, né? Não que, né, se você pensar num curso mesmo de graduação, de pós-graduação, existe algumas disciplinas que você pode fazer online, que não tem problema nenhum, né? Teóricas, disciplinas essencialmente teóricas. Mas uma grande parte das disciplinas de psicomotricidade, elas precisam ser presenciais. Né? Você precisa estar ali, você precisa ter a relação com o outro. Né? A ideia na base, né? Psicomotricidade é a relação de você com o outro. Não existe psicomotricidade sem ter uma relação. Então, como é que você vai trabalhar esse aspecto online? É impossível. Então, tem que ter um limite, acho que tem que ter uma regularização, isso vai acabar acontecendo, né? Tanto é que na ABP você tem algumas possibilidades de você ser sócio da ABP. Né? Você tem o sócio participante, que é aquele aluno de graduação ou de pós-graduação. Você tem o sócio efetivo, né? Que é o que fez a psicomotricidade, mas ele não atende aos critérios integralmente para ser psicomotricista. Né? Porque aí vai se avaliar o currículo. Existe uma comissão de titulação na ABP, né, que dá a possibilidade de o psicomotricista ser um psicomotricista titular. Então, ele é reconhecido de fato como psicomotricista. Então, existem os critérios já na ABP para isso. Então, não adianta você fazer um curso totalmente online que depois você não consegue ser um psicomotricista titular pela ABP, que é a associação que nos representa de fato. Né? Então, pode existir outras associações? Pode, mas quem nos representa no Brasil, que tem uma história, é a ABP, né? Que é a Associação Brasileira de Psicomotricidade. Então, ele vai ter que fazer uma formação adicional, né, de horas, ele vai ter que ter supervisão, né, ele vai ter que comprovar experiência clínica ou educacional, sei lá, atuação. Então, já existem critérios para isso. Então, quem faz um curso totalmente à distância, acho que deveria, antes de fazer, entrar na ABP, ver quais são os critérios para você ser, de fato, um psicomotricista, para você buscar um curso que seja chancelado pela ABP, para que você possa não só não ser enganado, como ter uma formação de fato como psicomotricista, né? Que você seja mesmo psicomotricista. E a gente precisa de muitos psicomotricistas. O mercado está aí, né? E a gente precisa cada vez mais. E as pessoas, embora as pessoas ainda não tenham muita percepção do que seja um psicomotricista, então a gente vê que o conhecimento sobre essa área está evoluindo. Sim. E assim, palavras minhas, que eu vou alterar para a câmera. Gente, não tenham um retrabalho. Então, porque, como eu falei, palavras minhas, porque às vezes não busca o curso, ou quer dizer, busca um curso 100% online, vai ter um retrabalho depois. Minha opinião, tá, gente? Isso é Guilherme falando. Então, porque, assim, às vezes o processo que vai ter que passar para conseguir realmente titulação, era mais fácil a pessoa já ter procurado um curso minimamente híbrido.
Então, assim, eu acho que a BP tá certíssima quanto a esses critérios que tem lá se não me engano, tem no site, né? Todos os critérios Tem todos bonitinho os para cada, para o sócio titular, participante, para o tem, efetivo, tem o formador tem. também. Tem isso, e você não pode fazer, por exemplo, supervisão com qualquer outra pessoa. Não, você tem que fazer a supervisão com um psicomotricista que seja reconhecido pela BP. Já seja um titular. Já seja um titular com anos de experiência, Mas é porque né? essa nossa busca é realmente é, maior qualificação dos profissionais, É. tem que ser na hora que está formando esse profissional Uhum. que tem que ter esses critérios. Eu acho que está certíssimo. E tem outro aspecto também, falando em supervisão, que eu acho importante, né, Guilherme? Acho que nenhuma profissão que você termina, seja de graduação, seja uma especialização, você já sai pronto para exercer, Com certeza. né? Então, na psicologia isso é muito presente, na fonoaudiologia, em outras áreas, né, que são da área de saúde. O profissional que termina um curso, ele vai para a supervisão. E acho que em outras áreas também isso é comum. Uhum. O médico, ele vai ter a residência, né? Ninguém sai pronto de um Você curso, não sai. né? Porque você vai ter aquela pessoa que vai depender de você e o que que eu faço com ela, E né? O que que eu agora? faço com essa criança, né? E é uma responsabilidade muito grande, não só tanto quando você lida com adultos, quanto você lida com criança também. É uma responsabilidade muito grande Exato. você lidar com aquela criança. Então, você precisa de supervisão, né? E pensando, né, não é que o supervisor ele é a pessoa que está acima de tudo e que domina todos os conceitos, mas é uma troca de conhecimento, né? É aí que eu tive eu tive a sorte de fazer a supervisão quem foi minha supervisora foi a Janice. Aham. Então eu sou muito grato a ela também. Então eu falo que a Janice e a Renata. Eu falo Janice, Renata, Renata e Janice, porque é difícil eu falar o nome de uma delas na frente. E realmente o que eu pude perceber durante as supervisões foi como que ela fazia a gente enxergar também o caso, né? Ou os casos que nós atendíamos na época, porque e realmente a pessoa ter essa consciência que a pessoa está te supervisionando, mas no sentido até de uma orientação. E não levar, porque já ouvi histórias de casos que a pessoa não se sentiu bem com a supervisão porque achou que era uma opinião pessoal. Então, por exemplo, hoje a Sônia é minha supervisora. Ela falou: Olha, Guilherme, então em relação a esse caso, acho que, vamos supor, você foi um pouco equivocado. Eu levar isso para o lado pessoal. Não, Não, é uma imagina. orientação. Então, eu digo porque já tiveram alguns casos que falam: Putz, eu achei que. Não, gente. É uma supervisão e a supervisora ela vai ter que trazer isso para você. E isso é importante também Uhum. dessa formação pessoal. É, A pessoa exato, do psicomotricista perceber e falar, opa, peraí, não, isso não é um ataque a mim. Não, exato. essa E de novo a gente entra no imediatismo. imediatismo. Porque muitas vezes a pessoa vai para um caso para supervisão, ela quer uma resposta, faça isso, faça aquilo, quer uma receita. Exato. E supervisão não é isso, né? Supervisão é reflexão, supervisão é estudo, Que né? dá trabalho, né? Dá trabalho, né? Estudo, vamos refletir junto, vamos buscar tal e tal artigo, vamos ver o que fulano fala disso, reflita sobre o que determinado autor falou sobre isso, o que você pensa sobre isso. Eu sou piagetiana, né? Então eu gosto do método clínico, né? O que você pensa sobre isso? Como é que você faria? E a partir disso você faz a própria pessoa refletir sobre Hum. aquilo e ela traz para a consciência aquilo que estava lá em algum Em lugar, algum canto. em algum canto ela consegue refletir, você consegue trocar, Uhum. né? Não que o supervisor só, né, vai estar ali trocando experiência, trocando conhecimento, estimulando ele a refletir, instigando ele a buscar uma literatura, né? E eu acho que é isso mesmo. A gente, para você falar alguma coisa, você precisa ter alguém que te embasou antes e que comprovou cientificamente aquilo que você está falando.
né? Sim. Coisa que a gente não vê hoje, né? Em determinados profissionais, que hoje os influencers, né, estão na moda, né? E às vezes você vai numa determinada atividade, eu gosto muito de participar de congresso, né? Uhum. E quando eu sempre aprendi, né, na minha formação, é que quando você fala alguma coisa, você tem que ter uma referência, né? E isso nem sempre é comum hoje em dia, né? A pessoa fala, porque isso é assim, 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 assado, e eu vou lá no rodapé buscar a transferência, a referência. Mas cadê a referência disso que ela está falando, né? Como é que eu vou acreditar se ela não pode comprovar aquilo? E na supervisão é a mesma coisa, né? Na nossa atuação prática, como eu te falei, minha primeira disciplina na faculdade de educação foi pesquisa. Uhum. Né? Você não pode falar coisa da tua cabeça, Exato. né? Você tem que ter uma experiência, você tem que ter uma pesquisa sobre aquilo que está sendo dito, né? E que você vai reproduzir que vai dar certo. Eu falo que uma das minhas supervisoras dessa parte acadêmica de pesquisa é a Renata. A Renata, ela, tudo bem, então vamos procurar. E isso para mim, ela falou, você falou, desculpa, mas eu falei, não, é isso que é. Nós temos que estar abertos se você quer buscar uma formação, até se profissionalizar, subir degraus. Acho que é importante que você tenha essa. Olha, não, realmente, eu preciso de uma outra pessoa que tenha mais conhecimento teórico e prático do que eu, para que possa me dar uma orientação, um caminho. Então, eu falo que eu sou muito. Por isso que eu falo da Renata e da Janice, que eu sou muito grato a elas, porque ambas me deram supervisões em diferentes aspectos. E sabe o que eu gosto também, Guilherme? Eu gosto assim, né? De falar assim, olha, quando eu estou com um aluno, leia artigo A e artigo B, os dois falam coisas diferentes. Né? Então, agora vamos ver, o que você acha aí na sua cabeça? Quem que você acha que está certo e por quê? Né? Por quê? Te dei A e te dei B, vamos tentar. Agora, a partir de outros dados da literatura, vamos tentar entender o que cada um desses está dizendo para que você possa tirar sua conclusão também. E tem muitas pessoas que acabam escorregando, não propositalmente, mas precisam de fazer uma revisão da literatura. Isso. Então, nos projetos que tinham na época da pós-graduação lá na FMU, que eles falam, professor, o fulano tá falando uma coisa, só que o Beltrano tá falando uma coisa diferente. Eu falei, e aí, agora? E como é que você vai fazer? Como que você vai buscar as outras bases para você chegar e ter até um senso crítico mínimo ali para você fazer algumas coisas? E é muito engraçado que na aula de avaliação psicomotora, a primeira frase que eu começo, assim, eu falo, no final do jogo de xadrez, o rei e o peão vão para a mesma caixa. Que é já para a gente entender que é uma troca. Justamente, as aulas, eu falo pro pessoal, as aulas durante a especialização ou qualquer outra, não deixam de ser uma avaliação, porque a pessoa está olhando, você está sob o olhar do outro. E você também está tendo aquela troca, está tendo aquela relação. E a todo momento nós estamos construindo. Aí a primeira coisa que eu peço para eles, eu falo, olha, eu brinco com os alunos, pede para eu subir na cadeira aqui. Daí o aluno, sobe na cadeira. Eu falo, não quero. Beleza. O próximo, fala para eu, sei lá, dar um salto. Agora eu quero que você dê um... Daí já muda, que ele percebeu, sabe aquela leitura da situação? Agora eu gostaria... Daí infantiliza agora eu gostaria que você desse um salto, assim, assim. Eu falei, não. Aí o pessoal fica... Eu lembro que a Janice estava na sala, e até durante as aulas, quando a gente elabora uma aula ou alguma oficina, a gente faz a supervisão, no caso, né, na época era a Janice, a gente apresentava, ela dava o parecer dela, a gente fazia os ajustes, punha a gente a pensar... Então, vamos adaptar. Então, a formação, ela é constante. Constante. Verdade. E aí, a Janice olhou para mim, né? Falou, o que ele tá fazendo? Eu falei, gente, e quando vocês se depararem com essa situação na prática? Como que vocês vão fazer? Eu brinquei, o que vocês vão fazer? Vão mandar um WhatsApp? Ô, Gui, eu falei, então, isso é para mostrar também o dia a dia do que acontece nas sessões. Por isso que eu falo, não adianta você... O que eu gostei que você trouxe, assim, as pessoas buscam a receita de bolo. Só que é melhor você saber fazer um bolo de fubá, um de chocolate, um de milho, do que você só saber onde... Um dia você vai receber um convidado que ele não gosta daquele outro sabor. Vai fazer o quê?
Vai ficar com cardio, Os casos, né, os casos que chegam, caso clínico, eu acho ótimo para a supervisão, né? É lógico que você vai lá, você vai buscar uma resposta para aquilo que está te Sim. incomodando. Só que não é por meio de receita, né? Não é só a receita, faça isso, faça aquilo. Tem que ter aí uma reflexão mais profunda, Com certeza. né? Porque às vezes você vai dar uma receita de bolo, como você falou, né? Tem uma criança lá que você está fazendo determinada coisa, fala, não quero fazer isso, está muito chato. Né? Você faz o quê? Fazer o quê? Tudo bem, você deu a receita, mas ele não quer fazer? Quer fazer? Fala, então acho melhor você voltar na próxima, porque é o querer, o saber e o poder fazer. Então tem que estar pronto pro Isso não. é frequente na clínica. Acho que isso é chato, não quero. E eu brigo com o pessoal, falo, vocês vão se deparar mais com essa situação, vocês vão ter. E porque você. Às vezes os seres humanos não estão preparados para lidar com o não querer do outro. Eu não quero. Mas aí o adulto ele sobe naquele. Como que, tipo, que você não quer? Mas espera, pelo que eu entendi, eu sou adulto, você é criança, eu dou aquela coisa meio sabe? Eu dou a instrução, você executa, eu faço a correção. No meio do caminho eu não quero. Opa, peraí, o que aconteceu? Então, eu acho que são esses detalhes que vão edificando também o profissional. Não vou falar o psicomotricista, não. Profissional, profissional. E aí tem que entrar em jogo a flexibilidade cognitiva do psicomotricista. As funções executivas ali. Eu tenho um método de trabalho de intervenção, né, que eu gosto, né? Eu não gosto de ir para uma sessão sem ter um planejamento prévio daquilo que eu vou fazer. Né? Então, é lógico que tem ali, mas ele não é rígido. Né? Não pode ser rígido também. Então, às vezes, eu planejo uma determinada sessão e eu saio totalmente fora daquilo que eu planejei. Né? Então, você tem que ter flexibilidade cognitiva também, você tem que ter capacidade, rapidez de organização para você mudar, né? Porque a coisa é muito rápida, é muito dinâmica. Muito dinâmico, exato. É muito dinâmico, mas você tem que ter um planejamento. Exato. Não é só vou chegar lá, vou brincar com a criança. Não, você vai brincar, ele brinca em casa. Em casa, exato. Né? Não precisa levar na sua sessão para você para brincar. Não, vou brincar com isso, vou brincar com aquilo, porque tem tal objetivo, que eu estou trabalhando determinadas funções psicomotoras, hoje eu vou trabalhar em equilíbrio, hoje eu vou focar mais no equilíbrio estático, menos no dinâmico. Né? Você tem que ter ali todo um planejamento, mas tem que ter flexibilidade. E a supervisão acho que serve muito para isso, para conscientizar o aluno, né, o supervisionando, né, daquilo que ele pode encontrar. Com certeza. Inclusive vou aproveitar, tô fazendo uma supervisão aqui também, viu, gente? Porque que nem ontem eu eu tenho uma paciente de sábado, né? Ele já tá comigo tem 1 ano e alguma coisa assim. Ele chegou com demandas escolares, principalmente da parte da escrita. E ontem eu fui com um planejamento, eu falei, nossa, hoje eu vou trabalhar levei aquela corda naval, aquela corda bem grande que o pessoal usa muito em CrossFit. Falei, vou fazer um jogo com ele naquele momento. Só que ele chegou e ele falou de um jogo de cartas. Aí na hora eu falei, já sei. Vamos. O que você acha da gente criar um jogo pra gente de cartas? Vamos. Daí nós pegamos o plano B, né? Criamos o jogo, fizemos o nome, as regras e tudo. Eu falei, como que nós vamos trabalhar agora as outras questões espaço-temporais, por exemplo? Vamos ver quais são as dimensões que as cartas vão ter. Vamos, então separamos lá um retângulo. Daqui até aqui ele mediu, pegou as mãos trabalhando, né? Tá com dificuldade de escrita, além de todo o que antecede, que vai dar o suporte, mas como ele já está há um tempo comigo, nós fizemos todo esse passo a passo. Pegou a régua, aqui vão ter 2 centímetros o espaço, então olha quantas funções. Exato. E aí depois explicando para o pai. Então olha, desde o início da sessão até o final nós fizemos a programação. Então para a semana que vem, a próxima sessão, ele tem que trazer essas cartas já com os desenhos, o que elas fazem, criamos as regras, criamos as estratégias, o que pode, o que não pode ter. Daí eu falei, mas isso nós não estamos visando somente o jogo. A faixa etária dele permite que ele já entenda a questão das regras, mas, por exemplo, lá na frente, vamos supor, eu quero abrir uma empresa. O ataque e a defesa daquela carta que ele vai criar
pode ser o quê? A contagem de lucro, de despesa, criação de regras, quando ele vai criar algumas diretrizes. Exato. Então, é fazer essa Percepção do outro. Exato. Percepção do Do que eu outro. falei, você não vai poder criar uma carta, por exemplo, que acabe com o jogo, porque você estaria sendo injusto. Não é que no jogo não tenha desvantagem, mas o quê? Algumas situações do jogo ali no seu dia a dia lá na frente, pode ser que vão ter situações que você fala, putz, hoje eu estou em desvantagem, mas eu vou ter que ter a flexibilidade cognitiva para poder Exato. achar, e isso vai refletir. Isso é psicomotricidade, né? E olha quantas funções você trabalhou numa única sessão. Ah, eu tô arrepiado. É. Eu sou meio assim, tá? Liga não, que eu sou... Da função cognitiva, Aham. né? Flexibilidade cognitiva, orientação espacial, Exato. coordenação visomotora, né? Percepção do Percepção. outro. Porque Né? não adianta, por exemplo, ter só uma estimulação, mas eu brinco muito com os pais, se a gente pudesse enxergar o caminho que o cérebro faz para passar essa informação até chegar nessa resposta, eu ficar Exato. pasmos, ou seja, tem olho, mão, tem a questão da postura, já tem essa dissociação, são muitos elementos São, envolvidos. são. E nós falamos bastante da questão da supervisão. E, por exemplo, qual que é a importância da formação pessoal e corporal do psicomotricista? Para mim, na minha percepção, né, o corpo do psicomotricista, né, existe também, não é só o corpo da criança. Né? Como é que você vai trabalhar o corpo da criança se você não trabalhar teu corpo, seu próprio corpo, a sua percepção, a sua sensação sobre o seu corpo? Né? Para mim isso é básico, né? Então é a formação. Eu preciso perceber meu corpo para trabalhar com o outro. Né? Eu preciso experimentar também, né? O que é que eu estou fazendo que eu estou propondo para o outro. Né? Quanto é que eu tenho de limitação? Né? E como é que eu vou trabalhar as minhas limitações? E como é que o meu corpo não vai interferir no corpo do outro? Como é que meu tônus ele não vai falar mais alto do que o que eu estou verbalizando? Exato. Eu tive um caso que foi. Gente, como eu falei, tem hora que a gente deixa o roteiro um pouco de lado e eu tenho que aproveitar que eu tô fazendo a minha supervisão aqui. Ela não sabe que é supervisão, tá? É pra contar. Mas uma vez eu tive um caso que foi muito parecido. Uma criança que tinha. Era paralisia cerebral. E assim, quando a gente fala que é impossível, eu não gosto de usar o termo impossível, porque daí, por exemplo, o Guilherme hoje falou que é impossível, daí chega a Sônia amanhã e fala que é possível. E não só fala, como mostra e embasa. Então, essa família recebeu. É impossível ela fazer tal coisa. Tá? Não vou abrir muito, mas é impossível ela ficar numa postura bípede. Eu tinha acabado de me formar, fazer especialização em psicomotricidade. Na época eu chamei as meninas, também a Genice e a Renata, para falar sobre o caso, que eu estava em dúvida. E a primeira coisa que a Genice perguntou, o que você pôde observar dessa criança que você está trazendo isso para a gente na supervisão? Eu falei, opa, virou para mim o negócio. Aí eu falei, não, então, eu expliquei, olha, Genice, o que eu pude perceber é que algumas questões do tônus, até da própria equilibração, pegando na primeira unidade neurofuncional do Lúria, né? Então, eu fui explicando para ela, né? Ela falou, então, prova que é possível. E aí, depois de um tempo, a criança, ela conseguiu ter, porque tinha um aparato, mas não foi na quantificação, foi naquela observação. Por isso que algumas coisas eu não gosto de falar que é impossível, porque daí chega o outro e fala que é possível. Lógico que não de uma iluminação, tive uma luz, não, mas baseado nisso, aquilo outro, eu acho que nós temos a possibilidade de seguir essa linha terapêutica, essas estratégias, Claro. nós vamos alcançar esses objetivos. Então, Guilherme, a gente parte do... Quer algo também? Quero também. A gente parte do princípio, né? Primeiro, você está falando de criança. A criança está em desenvolvimento. Né? Então, você nunca pode falar é impossível. Esse é o... Isso. Quando o Vitor quase derrubou água na mesa de som. Desculpa, a criança que é impossível você trava. Então, a gente está falando que a criança está em desenvolvimento. Então, você nunca pode falar que é impossível ela aprender tal coisa ou ela fazer tal coisa. Ela está em desenvolvimento. Né? Ela está mielinizando estruturas cerebrais ainda. Né? Dependendo da área, da idade,
Exato. Não chegou. Tem a estimulação, não só a estimulação do profissional, do psicomotricista, ou o que quer que seja. Ela tem a família, ela tem a escola, ela tem a comunidade, ela está estimulando. Até o meio, né? Que ela tá Tem o meio dela ali que está estimulando. Né? Então, quanto ela vai conseguir, até quanto ela vai chegar, só o tempo que vai dizer. É só o tempo que vai dizer isso. E aí que vai ao encontro do que nós estávamos falando. Esse tempo, nós vamos estimular desde que a gente consiga encontrar aqueles profissionais que vieram respeitando todas as etapas. E gente, alguns processos, eles são indigestos, sim, pra gente. Porque é muito fácil, por exemplo, eu chegar e falar, no caso, a da Sônia. Mas e quando eu tenho que me revisitar? Opa, mas isso aí te incomoda. Por que isso está te incomodando? Você fala, opa, será que é sobre ele ou sobre você? É verdade. Aí eu falo que as posturas clássicas, quando você está mandando a pergunta, é o que a pessoa faz. O corpo já começa a descer, já começa a falar com a mão na cabeça, sabe? A postura já começa a mudar. Eu brinco quando vai a postura na cabeça. Ou começa com então, você fala, nós vamos ter uma... Mas faz parte do processo. Exato. Que concordo que se o corpo, como que você não vai poder fazer essa formação pessoal? Chega a ser inviável. O ideal, eu acho, isso é a minha percepção, né? O ideal é que isso seja feito durante os cursos, né? Tanto de pós-graduação e depois agora com os cursos de graduação, com certeza. Muitas vezes, uma colega me falou, ela falou assim, Sônia, tem determinados cursos, né, que você faz para uma determinada faculdade, muitas vezes. E a faculdade não permite que você ultrapasse X meses. X meses. Né? X meses ou X horas, né? Porque você só tem autorização para X horas, só tem autorização para X meses. Então, muitas vezes, né, isso não é feito durante o curso de pós-graduação por limitação mesmo, às vezes burocrática. Sim. Então, a gente entende, obviamente. Então, aí o aluno vai sair com uma formação de base, mas depois ele tem que procurar uma formação complementar daquilo que ele não viu no curso de pós-graduação. A gente deu um curso de pós-graduação em que foram 2 anos de formação. Aí a gente pode trabalhar tudo aquilo. A formação corporal, a supervisão, o trabalho de pesquisa que eu acho essencial, que é o TCC, que muitos cursos agora aboliram, né? Eu acho que é o momento, e eu gosto de estudo de caso no TCC, não um estudo teórico, mas um estudo de caso, que é quando o aluno vai aprender de fato, né? Não, tudo bem, eu vi a teoria, agora deixa eu ver como eu me saio na prática, né? Então, eu vou ver. Então, ele está tendo uma supervisão junto com a pesquisa, né? Então, isso é formação de base, eu acho. Infelizmente, né, como eu falei antes, nem todo curso possibilita isso. Mas o aluno tem que ter ciência de que ele tem que ter essa formação corporal, ele tem que ter a supervisão, ele tem que se interessar pela pesquisa, porque depois ele não vai poder fazer pesquisa na prática dele lá no consultório. Né? Ali você já é um profissional e o pai não te levou lá para fazer pesquisa. Exato. Não, ele quer que você resolva o problema da criança. Né? É isso que o pai quer, ele quer resultado. Então não dá mais para você fazer isso. Então, sem supervisão, sem formação, não dá. Com certeza. E porque, assim, o que eu falo para os alunos também na aula de avaliação, mas, eu falei, gente, por isso que eu acho que tudo depende de como que vou especificar o psicomotricista, professor e formador de outro psicomotricista, nesse caminho. A gente tem que preparar aquele corpo também, talvez para errar, mas ali naquele momento. Isso. E só que eu não sei o que acontece, que às vezes, na verdade eu sei, a pessoa não quer errar ali, porque, como que eu vou errar numa pós-graduação? Sabe, fica aquela coisa meio conturbada na cabeça. Não, foi, gente, aqui é o laboratório. Isso. O laboratório é aqui, vocês têm que errar aqui. Aqui é a hora que vocês tirarem o maior número de dúvidas, experimentar. Eu falei, experimentar no próprio corpo, porque assim, é fácil você falar para a criança, você vai saltar e flexionar os 2 joelhos e voltar. Você faz também? Você consegue trazer quais são as percepções, como que isso Exatamente. vai
ecoar no seu corpo. Então experimentem. Não, e você ter percepção da sua A sua limitação, limitação. né? Exato. Percepção da sua alimentação. Eu falei para você que eu sempre atuei em equipe interdisciplinar e o que eu mais gosto numa equipe interdisciplinar são as discussões de caso, né? Quando todo mundo se reúne para discutir todos os casos que você avaliou, cada um com a sua percepção. Eu fiz a avaliação psicomotora, eu percebi isso, o que fez a neurológica, o que fez. E uma das coisas que eu mais gosto é quando a gente está discutindo um caso e você pode falar assim: o que você acha? Não sei. Eu me dou o É direito. libertador, Nelson. Me dou o direito de não saber nesse momento. Não sei do que se trata. Acho que a gente precisa discutir um pouquinho mais para ver se isso aflora, para ver se, né, deixa eu buscar, vamos buscar literatura, né? Vamos ver, né? Vamos ver se a literatura dá resposta para isso. Vamos ver se a minha reflexão com a reflexão de vocês, do outro, né? Se aquilo me dá resposta. Não, Né? isso Então é muito enriquecedor, né? sim. É que hoje em dia as pessoas também acham que tem que saber tudo, né? Tudo muito rapidamente, instantâneo. Não sei, parece que ofende, né? Nossa, mas eu não sei. Mas como que você não sabe? É por isso que eu gosto de gostar. Eu gosto de gostar, fica bonito. Por isso que eu gosto de começar algumas aulas, até algumas palestras, falando sobre o rei e o peão. Sabe? Tem uns que a gente vai falar, não sei. Só que não é o fato de não saber que, não sei. Deixa aqui, Deixa lá, não. deixa pra lá. Não sei. Sei, mas eu vou procurar. Vou procurar? Vou procurar saber. Eu vou procurar. Porque, pera, tiveram alunos que trouxeram algumas perguntas que aquela hora que é assim, depois de um tempo, a gente consegue deixar o tônus em harmonia, o corpo também, mas por dentro você fala. Sabe? Por dentro dava assim. Eu dou aula com o Ju também, que é outro psicomotricista, e a gente já consegue ter esse diálogo tônico. Ele olhou pra mim do tipo, acho que te pegou. Eu falei, eu mantive a postura. Eu falei, nossa, muito boa pergunta. Inclusive, nós vamos buscar juntos a resposta. Você tem essa relação. Vamos, porque eu não sei, mas porque tem uns questionamentos e esses questionamentos são legais que eles geralmente vêm da prática, que é onde as pessoas vão buscar os conhecimentos. Eu não entendo sobre determinado tema, então preciso ir lá procurar para entender, para suprir essa lacuna. Nós vamos partir para o Congresso. Vamos falar um pouco sobre o Congresso. Então, esse ano nós teremos o 16º brasileiro e terceiro Congresso Internacional de Psicomotricidade da ABP. Exato. Conta pra gente onde que vai ser o congresso, quais as datas. Nós vamos também deixar os links para que vocês tenham acesso, mas nós vamos perguntar. Já perguntei, na verdade. Então, onde que vai ser? Quais são as datas? O Congresso da ABP de 2025. Né, desse ano, vai acontecer de 6 a 8 de novembro em Campinas. Campinas, no Centro de Convenções Dom Pedro. Né, a gente está já há algum tempo trabalhando nisso. Né? Eu estou como presidente do Congresso, a Silvia Baltieri, vice-presidente, a Rita Thompson, a presidente de honra. Nós temos uma grande comissão científica também, de todos os capítulos, né? 2 representantes de cada capítulo na comissão científica. Temos uma organizadora, né, comissão organizadora, que dá todo esse suporte da organização propriamente dita do Congresso. Nós procuramos fazer um programa que pudesse contemplar a todos os interesses, né? Porque falar em psicomotricidade, né, no Brasil, acho que eu diria que principalmente, né, você falar de linhas de atuação, eu diria. Né? São praticamente 2 linhas de formação que a gente tem no Brasil. Opa! Desculpa. Nós temos, assim, tentando contemplar, então, todas as formações, as diferentes formações, as diferentes linhas de pensamento, de formação. Muitas vivências, né, mostrando que a psicomotricidade é vivência também. Nós teremos 17 vivências no Congresso. São as oficinas. Assim. São as oficinas, legal. Né, práticas. Temos 12 cursos de curta duração também.
também tentando abarcar diferentes interesses. Nós temos já confirmados mais de 50 palestrantes do Brasil e temos 12 internacionais, 3 deles presenciais. Então, o restante, né, que são 8, se eu não me engano, 8 palestrantes internacionais vão participar, às vezes por limitações de agenda, às vezes por limitação física, que a gente está falando de alguns proeminentes ali da psicomotricidade, que vão participar enviando seus vídeos, né? Mas estarão ali nos colóquios, nas mesas. Então, a gente tentando também mostrar a psicomotricidade desde a primeiríssima infância, né, até a idade adulta, especialmente a gerontopsicomotricidade. Tá. Então, vale a pena olhar o programa, né? O programa tá muito bom. Né? Eu, pelo menos, eu sou, né, suspeita de falar. Mas eu não sou suspeito, eu falo, tá bom mesmo. Eu não sou suspeito. Sou suspeita, mas a gente procura fazer um programa bem bacana. Campinas, para quem não conhece, fica a 100 quilômetros aproximadamente aqui de São Paulo. Sem trânsito, é rapidinho. Se você conseguir sair de São Paulo rapidinho, você pega, para mim parece uma grande avenida, né? Você pega a Bandeirantes, é uma grande avenida. Nós temos uma grande malha viária também, né? Tanto para transporte aéreo quanto rodoviário. Então, possibilita que as pessoas venham, né, de diferentes estados, desçam em Campinas, num aeroporto internacional muito bom também, com voos diretos. Rede hoteleira bastante ampla, então várias possibilidades. Toda a estrutura. Uma estrutura boa para atender. E o mais interessante, né, que eu escolhi, eu fiz questão de escolher esse local. O Centro de Convenções Dom Pedro, ele fica dentro de um shopping, né, numa área de um shopping. É um shopping térreo, né? Ele é todo térreo, mas é um dos maiores da América Latina, e o centro de convenções fica nesse espaço também. Entendi. Então, muitas vezes você tem limitação em determinados eventos que a gente vai. Onde é que eu vou estacionar? Como é que eu vou fazer? Onde eu vou almoçar? Onde eu vou comer? Então, você já tem tudo ali. O único risco que corre, né, é das meninas ficarem perdidas dentro do shopping. Dentro do shopping. É verdade. Tá fazendo comprinhas, né? Uma vez eu fui fazer um curso lá na Unicamp, de avaliação, e dali da Unicamp, para poder comer em tinha um restaurante, acho que era 20 minutos de distância, então aí a psicomotricidade, então pera, se eu vou sair daqui meio-dia, eu vou demorar tanto, é que eu sou meio sistemático, algumas coisas, eu fico calculando o tempo. E então isso facilita, deve ser muito parecido com aqui, acho que em São Paulo o Center Norte é assim, não é? Que tem o Center Norte e o Expo Center Norte ao lado. Então aqui em São Paulo é muito parecido, que a gente tem o Center Norte, que é o shopping aqui. Basicamente do lado também é o centro que tem disposição. Só que eu acho que lá é mais de exposição, assim, sabe? Não, lá é dentro mesmo. Dentro do shopping mesmo. Dentro, então... né, a gente tem o prédio do shopping e a gente tem ao lado, junto, no mesmo terreno, né, o centro de convenções. Então vai ter que ficar esperto para não ficar fazendo compra e perder essas atrações que nós teremos no Congresso Nacional e Internacional da ABP 2025. Sabe que as meninas adoram uma lojinha, né? Eu vou falar, minha mãe ela brinca comigo que eu gosto muito de relógio, colar. Ela fala que eu não sou metrosexual, que eu sou quilômetrosexual. Eu gosto, então eu também vou ter que me atentar bastante para não me perder nas lojinhas, mas fiquem em paz que nós estaremos lá pontualmente. E para quem nunca foi, que seria importante o profissional investir nesse congresso? O que ele vai levar para a sua prática? Quais são as experiências? O que você acha? Olha, eu acho que vai ser muito importante não só para o psicomotricista, Guilherme, mas para aquele também que quer fazer psicomotricidade. Assim, nossa, estou querendo fazer psicomotricidade, o que será que é isso? Né? Por exemplo, o educador físico, o fisioterapeuta, o psicólogo, né? O fonoaudiólogo também, porque a psicomotricidade possibilita isso, né? De você trazer diferentes profissionais
e se tornarem também psicomotricistas, né? Os pedagogos, né? Os psicopedagogos que já têm uma formação. Eu acho que vai trazer muito conhecimento, porque a gente vai abordar a gente tentou fazer um programa que começasse da seguinte forma: quem é o psicomotricista? O que é o psicomotricista? Como é que é a formação dele? Como é o psicomotricista na contemporaneidade? Né? A profissão, a cientificidade, esse é o nome, né? O título do congresso. Né? Então, esse é um dos eixos, né? Que a gente vai abordar no congresso. Então, quem for fazer, o participante do congresso, ele vai poder ter contato com isso, vai poder ter conhecimento sobre isso. Né? E a partir disso, né? Bom, então o que eu preciso saber para ser um bom psicomotricista? Né? Então, as questões do neurodesenvolvimento, né? Desde a primeiríssima infância, as possibilidades que você tem, né? De a criança vir a ter um problema no seu desenvolvimento, né? Como é que eu atuo na prevenção, como é que eu atuo na avaliação, na intervenção, na reabilitação, quem é que faz terapia psicomotora e quem é que faz reabilitação, né? Quem é que faz educação, né? São diferentes contextos. Então, assim, o legal das conversas, das entrevistas, como a gente fala, a gente cria um roteiro para que nós tenhamos um caminho a seguir. Mas. Preciso tossir. Fica à vontade. E, assim, a sua fala já complementou a minha próxima pergunta, que era, por exemplo, dos gaps que tem até na formação e as dúvidas. Então, já foi ao encontro do que você trouxe, porque muitas vezes nós temos, às vezes depois de um tempo já formado, já atuante, só que ficam alguns gaps, né? Algumas dúvidas. E esses congressos, muitas vezes, eles vão e fecham essa lacuna para você. Não, e o mais bacana do congresso, né? A gente ficou um bom tempo fazendo atividade online, né? Muitas atividades online, muito curso online, né? Quantos cursos você comprou durante a pandemia ou logo após a pandemia que você nunca terminou de assistir? Eu toco violão de 7 cordas até hoje. Eu vou estar lá até todo mundo não vai. Não é verdade? É verdade. Não é verdade? Quantos? Eu falei assim, nossa, eu fiz especialização, eu fiz tanta coisa que eu nem ponho no currículo, né? Que eu falo assim, gente, e mesmo aqueles que eu terminei, eu falei assim, nossa, eu não sei nada sobre isso. Né? Não sei nada sobre isso. Ou então eu participei de eventos assim, que falei assim, nossa, você começa a assistir, aí de repente você está no celular, você está fazendo outra coisa. Aí depois eu termino de assistir, vou guardar para gravar, e depois você nunca mais vê aquilo. E acho que a riqueza que você tem num congresso presencial, né, você não encontra nunca num congresso online. É você ter interação com as pessoas, é você conhecer, é você trocar conhecimento, é você perguntar, fazer a pergunta ali na hora certa. Você está ali, você está mais focado. Não que hoje em dia você não desfoque um pouquinho no celular também, né? Mas você está focado ali no que o outro está falando, né? Você está em interação com o outro o tempo todo. Né? E na psicomotricidade isso é fundamental. Exato. Né? Eu falo que eu sou uma pessoa que o presencial, para mim, ele é fundamental. Porque eu sou uma pessoa que. Sabe aquela. Você precisa que desenhe? Eu sou aquela pessoa que precisa. Então, quando eu estava fazendo a especialização em neurociências, principalmente em neuroanatomia, eu pegava lá, cara, tá bom, então vamos lá. Vamos desenhar aqui o cérebro e vamos entender. Eu tinha que ficar desenhando, aí colocavam essa. Somatognosia, aqui era. Então, realmente, eu preciso. E coisas que, às vezes, quando você está em casa totalmente online, dificulta por N motivos. Às vezes, o meio, olha como o meio está sempre nessa interação, né? E, às vezes, a própria demanda da sua casa não permite. No meu caso, tem 2 filhas, enfim, você está estudando, o pai. Daí, então. Você dispersa. Tem situações que você fala, nossa, você está em frente. Primeiro que a tela, naturalmente, ela cansa muito, às vezes, a visão, né? Então você já começa a falar, putz, eu vou. Às vezes é uma aula de 15 minutos. Você fala, não, vou fazer 7,5 hoje. Por um lado, é claro que
como você trouxe da parte de como está o profissional contemporâneo, essas mudanças elas estão acontecendo, elas são reais, elas são é um fato. Mas como que a gente vai, como nós vamos nos reeducar para esses novos formatos? Então exige uma disciplina imensa. Não é uma, pelo menos para mim, não está sendo uma coisa muito simples. Verdade. Eu, quando comecei a dar aula, foi online, que era na época da pandemia. E aí eu falei, legal, eu que sempre gostei do presencial. Foi que nem aquela história, como é que foi ser presidente? Então, aí parece que é uma coisa, é o que a gente estava falando de Lady Murphy. Vamos começar a aula. Como era online, era um horário, era um tempo de aula reduzido, enfim, por N questões. No dia da aula, aquele dia em específico, o poste da rua queimou lá o transformador. Você não tinha energia. Não tinha energia. Daí voltou, só que pifou o cabo de internet. Eu falei, olha que legal, na minha vez. Poxa. Bacana. Mas aí eu falei, sabe que negócio tá? Já aconteceu. Pense. Sabe? Não tem. Eu brinco, você não tem o que fazer, porque feito está, agora você use a sua flexibilidade cognitiva para resolver. Então tá bom. Vamos mandar os slides para os alunos, que é alguém que tem a internet, ele vai passando. Mas olha quantas coisas acontecem que podem acontecer no presencial, como podem também acontecer no online. Qual que é melhor, qual que é pior? Vai depender muito. Isso facilita para muitas pessoas, ao mesmo tempo que outros aspectos acabam Verdade. comprometendo. E acho que uma coisa importante também, Guilherme, é que no Congresso a gente vai ter diferentes abordagens, né, no programa, como eu falei. Né? Então, desde a psicomotricidade aquática, a gerontopsicomotricidade, a psicomotricidade com adolescentes, né? Uma coisa é você fazer a psicomotricidade, o desenvolvimento do bebê, né? Então você tem todos, né? A gente tentou abarcar todas, né? Todas as idades, todas as principais metodologias, que hoje tem diferentes métodos também de abordagem. Né? E pensando que em São Paulo, por exemplo, qual a diferença da psicomotricidade de São Paulo com a diferença de outros estados? Né? Aqui a gente tem mais uma abordagem neurofuncional, né? Então as pessoas vão poder conhecer como é que nós atuamos em São Paulo da mesma forma que nós vamos conhecer como atuam outras linhas e áreas de pesquisa. Por exemplo, tem algum outro estado que tem uma linha mais voltada para a linha da psicanálise, por exemplo? Relacional, mais relacional. Nós somos mais neurofuncional, né? Com uma abordagem mais em neurociências, né? Que chama mais essa neurociências para a nossa prática, né? Então, o profissional, todo e qualquer profissional vai poder escolher, né? Porque às vezes eu também não quer saber, né? Tem essa parte, é verdade. Já estou definida, mas ele vai ter as atividades que são mais voltadas para ele. Né? Mesmo as vivências, né? Então ele vai poder escolher qual vivência. Não, agora eu não quero assistir isso, eu quero fazer uma vivência. Agora eu estou interessado em fazer um curso. Legal. Nesta sala e nessa sala nada me interessa, prefiro fazer a vivência. Né? Então vai ser bem bacana, o profissional vai poder levar para a prática dele, né, muito conhecimento. Né, eu acho que são diferentes culturas, até porque dos aspectos que nós tínhamos em aula também. Às vezes você pega uma pessoa de outro estado, de uma outra realidade, outra cultura, ou seja, a sua abordagem também pode ser que acabe tendo um choque, né? Pela forma, pela cidade que você se encontra, pela cultura que você está inserida. Então, é importante que a pessoa entenda por exemplo, com os palestrantes internacionais, como que é o cenário da psicomotricidade, por exemplo, em outros países. Isso, exato. É fundamental. E tem uma coisa muito bacana também, né? Isso aqui eu já vou dar um spoiler, né? Nós temos aqui possibilidades de os alunos, por exemplo, de pós-graduação, os psicomotricistas, enviarem seus trabalhos para o Congresso. Que legal. Então, teremos a possibilidade, né, em geral, em alguns congressos, né, que são de outras áreas, a gente costuma exigir, né, que o trabalho seja um trabalho de pesquisa, que tenha sido aprovado por comitê de ética, tanto humano quanto animal, porque às vezes faz pesquisa com animal.
Nesse congresso, a psicomotricidade é uma área diferente, né? Então, ela não pode ser muitas vezes comparada. Então, a solução que achamos para isso foi o seguinte, né? Então, ele pode ter 3 possibilidades de envio do trabalho. Ele pode enviar o trabalho de pesquisa, propriamente dito, que envolveu o comitê de ética, todas aquelas exigências para se trabalhar com os seres humanos ou com animais também. Então, ele pode enviar o trabalho dele. Ele pode também enviar a experiência de trabalho dele, Legal. que é uma outra categoria. Qualquer trabalho que ele fez, por exemplo, que desenvolveu no curso de pós-graduação em psicomotricidade, uma abordagem, uma técnica, um trabalho de conclusão de curso que ele fez, que não necessariamente foi aprovado por comitê de ética. Entendi. Então, é uma experiência de trabalho que ele teve. E temos também, vamos privilegiar também aquele que fez um trabalho teórico, né? Que também a gente vai ter essa possibilidade. Então, são 3 possibilidades de apresentação de trabalho, e cada uma dessas 3 possibilidades a gente vai instituir um prêmio, Ah, que legal. né? Um prêmio para cada uma dessas possibilidades. Você, por exemplo, já pode enviar o seu projeto de pesquisa. Que eu enviei agora, inclusive agora pro comitê de ética, para como vai ser, vão aplicar os questionários e tudo mais, mas que legal. Porque com certeza você já fez um levantamento bibliográfico, já sim. tem um método, já tem a perspectiva de ter um determinado resultado, né? Resultados esperados, né? Então, já é um trabalho de pesquisa, e a gente vai instituir um prêmio. A gente só não sabe que nome vai levar esse prêmio, né? Então, com certeza serão proeminentes ali da psicomotricidade. Ah, que legal. Olha, primeira mão aqui, hein, pessoal. Spoiler aqui do que nós teremos também no Congresso. Bem legal essa iniciativa, porque traz a possibilidade de algumas pessoas, porque às vezes tem trabalhos muito Isso. legais, Isso. mas que ainda, por exemplo, que não passaram pelo comitê de ética, né? Mas Porque quando eu estava fazendo a organização do evento, as primeiras organizações, já começaram as perguntas, né? Ah, escuta, eu fiz um TCC, meu TCC foi com isso, só que eu não apresentei comitê de ética, não, né? Não apresentei o meu projeto, não foi aprovado pelo comitê de ética. Vocês vão aceitar? Então, eram tantos os pedidos, falei, gente, acho que vale a pena. Vale a pena dar voz, né, para esses alunos, né, que trabalharam, que desenvolveram, que fizeram um trabalho bacana, que foi aprovado lá no seu curso, que teve um orientador, né? Eu acho bacana isso. Ou mesmo, não precisa ser necessariamente no curso. A gente tem tantos trabalhos, né, de alguns psicomotricistas que desenvolvem na escola, né? Uma coisa bacana. Então, tem que dar oportunidade para dar voz e dar oportunidade para essas pessoas apresentarem. e acho que foi uma iniciativa até bem nobre da parte de vocês, que é o dar a voz para essas pessoas. Acho que é fundamental. Até voltando, que eu brinco, eu tenho alguns projetos, só que talvez um dos maiores projetos que eu tenho dentro da psicomotricidade é o Psicomotricast, que acaba saindo um pouco desse cenário ou do operacional, do atendimento, e vai para uma outra parte da comunicação. Mas o que acontece é que até durante a gravação, a psicomotricidade ela está aqui presente, que é um outro. Eu tenho alguns quadros, algumas séries que eu estou lançando no mundo virtual, que é por exemplo, ninguém me perguntou, mas eu vou falar. Então são situações do dia a dia que ninguém me perguntou, mas eu vou falar para você sobre alguma coisa. E a psicomotricidade da vida diária, como por exemplo, aqui para eu colocar água aqui, então eu preciso ter esse controle, esse entendimento sobre o meu corpo, ajustar o meu tônus, que, por exemplo, se eu pego esse copo de uma forma mais firme, pode ser que ele quebre. Se eu segurar ele com a mão muito mole, ele vai cair. Então, situações do dia a dia. E é o que eu falo, dentro da psicomotricidade, acho que claro, tem os meus atendimentos também que dão ainda muita base para fazer outras coisas, mas o Psicomotricast acabou sendo o que eu falo, acho que o meu projeto. Muito bacana de apresentar, eu acho. Como eu falei, a hora que eu recebi o convite, eu falei. Muito bacana. Não, mas... E a gente vai ter como eu falei, a gente tem uma comissão científica, né?
E a comissão científica vai avaliar os trabalhos, só que cegamente, né? Eles não vão saber de quem é. Ah, entendi. Vai ter nota, Legal. vai ter nota, tal, para a gente ver. E pode ser tanto pôster quanto trabalho oral. Oral. Né? Legal. Algumas pessoas não se sentem à vontade de apresentar oralmente, então apresenta pôster. Não que ele não vai ser avaliado. Sim, vai. sim. Mas é isso que é o legal. Acho que todos esses métodos de avaliação acaba sendo muito inclusivo. Porque, Exato. mas eu não gosto muito de falar diferente de mim, né? Que gosto só um pouco de falar. Mas acho que é isso que é psicomotricidade. Quando a gente Exato. começa a trazer para o nosso dia a dia, Exato. isso é psicomotricidade. E assim, as pessoas que têm essa visão, você como presidente e todos os outros membros, desde a comissão organizadora, científica, todos os membros, acho que isso que vocês fazem a psicomotricidade está num outro patamar, de vocês estão humanizando ainda Exato. mais Exato. porque o campo acadêmico ele é uma coisa um pouco mais engessada, um pouco Exato. mais rígida, e a partir do momento que traz esse olhar de um psicomotricista, de vários psicomotricistas, na verdade, acho que fica muito mais humanizado, a pessoa se sente acolhida. Pelo menos eu falo por mim, eu não tenho dúvida disso, sabe? Então, isso é... E uma questão interessante, você está falando de psicomotricidade, né? A gente estava discutindo a questão do tempo, né? De quanto tempo você vai ter para apresentar o trabalho. Então, não, 40 minutos. Não, 40 minutos é muito tempo. Muito tempo. Muito tempo, não dá para ser um trabalho de tema livre 40 minutos. Então, vai discutindo aqui, discute ali, chegamos em 15 minutos. Né? Então, a pessoa vai ter 15 minutos para apresentar. Vai falar assim, mas se ela não conseguir? Não, ela tem que conseguir. Né? Ela pegar o conhecimento, a estrutura, né? Tudo que ela aprendeu na psicomotricidade, né? Por exemplo, o freio inibitório, né? Ela vai ter que se organizar. Tem que se organizar. Né? Quando você vai para uma sessão, você organiza. Com Né? certeza. Você organiza lá você no tempo. A sua sessão é de 50, 60 minutos. Você não vai fazer de 1h30. Não, exato. Tem que fazer no seu tempo. Então, ela tem que se organizar, tem que ter o freio inibitório, tem que apresentar dentro do tempo. Que é uma das primeiras coisas que eu acho que eu aprendi na faculdade, né? Tanto na graduação quanto na pós-graduação, é o respeito que você tem pelo tempo. Né? Então, eu sempre faço questão disso. Vamos respeitar o tempo. Se te der 20 minutos, organiza para fazer 20 minutos. É o que você tem de tempo para fazer. Né? E aí que entra até a relação com o outro, Com né? o outro, exato. Porque a partir do momento que eu vou tomar mais o tempo, eu tô tirando Do tempo outro. do outro. Então, esses critérios, para muitas pessoas pode parecer que é uma coisa mais rígida, mas no dia a dia a gente precisa dessa, até você se organizar realmente no tempo e no espaço. Então, até quando você vai defender, por exemplo, a sua dissertação ou a sua tese, você fica 4 anos, amigo, você tem 40 minutos para você explicar 4 anos. E outra, e vai avaliar também sua capacidade de síntese. Exato. Não, tá perfeito. Eu acho que é isso mesmo. Tem que ser assim. E isso são tudo aquilo que nós fazemos tem essas projeções. É o que nós estávamos falando da criança. A partir do momento que você está lá na sessão, se você, enquanto psicomotricista, isso veja, vai ser uma opinião, talvez uma crítica minha, e eu quero que você me corrija se eu estiver errado. Se você, enquanto psicomotricista, não consegue organizar a sua sessão para 50 minutos, como é que você vai organizar o outro? Exato. Não, peraí, eu vou organizar, a sua filha está com a demanda, mas eu não consigo me organizar na sessão, no planejamento, então, acho que está certíssimo. Nós temos um momento aqui no Psicomotricast, principalmente quando a gente vai chegando no final do episódio, que a gente quer que eu coloque mais... Coloque mais um pouquinho, por favor. E nós temos um momento aqui quando a gente chega no final dos episódios do Psicomotricast, onde a gente pede a opinião da pessoa, do convidado, da convidada. Então, para você, Sônia, o que é a psicomotricidade? Nossa, acho que eu já respondi isso. Mas... Quando eu pergunto para mim, o que é psicomotricidade? Eu falo, é minha filosofia, é uma filosofia. Entendi sua pergunta. Entendeu? Então, para você, Sônia, o que é a psicomotricidade?
Nossa, a psicomotricidade para mim acho que é a base da formação, do desenvolvimento do indivíduo, né? E para mim é o que instiga, né? Uhum. Profissionalmente, né? A psicomotricidade me instiga a continuar trabalhando, a continuar atuando. Uhum. É, eu não falei para você, mas eu já sou uma pessoa aposentada, né? Já há algum tempo, né? Mas a psicomotricidade me faz continuar trabalhando e me instiga a continuar investigando, conhecendo, pesquisando, né? Para mim, a psicomotricidade é isso, é continuidade. Acho que se Uau, fosse encontrar um termo, para mim é continuidade, né? utilidade. Continuidade. E o que não pode faltar em um psicomotricista? Ai, desejo de superação. Boa. Desejo de superação é você se superar a cada dia, né? Superar em termos de conhecimento, se superar em termos de motivação. E à Uhum. medida que você vai envelhecendo, superar suas limitações, né? Acho que é superação em todos os sentidos, desde quando você acaba de se formar até quando você está entrando ali na Fazer as coisas. gerontopsicomotricidade. É superação, tem que continuar. E o que não pode faltar em uma sessão de psicomotricidade? Ai, alegria, prazer, né? É pelo prazer, pela alegria que você conquista as crianças, né? Você sabe se um trabalho seu está sendo legal. E eu fico muito feliz quando isso acontece, quando as mães chegam e falam assim, nossa, ele não via a hora de chegar aqui. Ai, não via a hora de chegar a sua sessão. Ou então quando você fala assim, ai, terminou, vamos embora. Eu falo assim, ah, mas já acabou, né? Então, quer dizer, o trabalho foi efetivo, você conseguiu realizar o seu trabalho e a criança se divertiu, né? A criança aprendeu sem saber que aprendeu, né? Mas e você cumpriu a sua tarefa, o seu trabalho, né? Ó, tem uma pergunta que não estava aqui no meu roteiro, mas assim, a forma como você falou da alegria, como que a pessoa se sente na Na sessão e sessão. tudo mais. Como que você se sentiu hoje aqui falando com o Psicomotricast? Aí eu fiquei alegre também, fiquei feliz. Eu confesso que eu cheguei muito ansiosa, estava com muito medo de fazer tudo isso, porque não faz parte da minha prática, né? Aham. A tecnologia está muito longe de mim, né? O máximo de tecnologia. Quando eu comecei a trabalhar com PowerPoint, eu achei que eu estava no. Falei assim, nossa, ninguém trabalha com PowerPoint. Vocês não sabem, mas eu participei do primeiro curso de informática da Unicamp. Primeiro curso, quando a Unicamp não tinha computador. Eram os computadores, chamava Itautec. Não sei se você O pessoal queria da ler. tecnologia conhece a É, história do T. exato, é que Itautec não tinha um computador para todo mundo, né? Então me indicaram para fazer, porque eu era jovem na época. Não, você vai fazer, a gente precisa de pessoas jovens para fazer isso, que vai dominar a internet. Não era nem internet que falava. Era da parte informática Naquela época mesmo. era Era informática, não informática. tinha internet, né? A internet ainda era aquela discada lá, né? Nossa, Aquela coisa. tinha IG. E a gente fazia o curso em duplas, né? Em duplas, lá no centro de computação. Então, eu já me achava o máximo. Eu falei, nossa, eu tenho aqui, para você entrar no computador, você tinha que fazer tanta fórmula para você poder entrar. E depois eu conseguia, né, trabalhar no computador, conseguia imprimir, porque você tinha que ter um centro lá específico para você ir lá imprimir o seu trabalho, para você ir lá digitar o trabalho que você estava fazendo, né? Então, mas para isso, daquilo para isso, é um salto muito grande, né? Então, eu estava extremamente nervosa com isso, mas eu me senti feliz em fazer. Ah, que bom, ficamos felizes. Fiquei feliz. É até importante, legal que você trouxe. Aí vocês me corrijam que eu da tecnologia eu também, olha, dou umas escorregadas. Por exemplo, naquela época que tinha os. Era o DOS, né? Que tinha os prompts, não tinha os prompts? Aí hoje que nós temos as inteligências artificiais precisam dos prompts. Ou seja, uma coisa que talvez lá no início era. É, mais ou menos, mas tipo assim, você tem que ter uns comandos, tem que ter uma programação para ele. Hã?
É, né? Eu já fiz um curso na física de computador, que a única coisa que eu aprendi é que a linguagem é 0 e 1, 0 e 1. Parece, nossa, eu aprendi. É. Querendo ou não, então, os comandos, eles precisam. Quando eu comecei a aula de informática também na escola, a gente aprendia acho que era prompts o nome, né? Lá no DOS. Os comandos. Eu precisava dos comandos. Eu também. A hora que eu aprendi o primeiro comando para abrir, eu falei, nossa, eu virei o Bill Gates, cara. Eu aprendi o. E hoje em dia, hoje a gente às vezes apanha para ligar o, né, o USB ali. Então, a tecnologia, ela é muito Não, dinâmica. a gente tem que superação de novo. Superação. Superação de novo. Por exemplo, um relógio que você compre, né? Tem N possibilidades, né? E eu não sei usar nem metade. O carro que você compra vem com um computador de bordo. Você fala assim, você ligar o carro, você fala assim, isso aqui tá bom, não quero saber. Não, o outro carro que eu tinha era aquele botão que ligava o start-stop. E pra ligar aquele negócio? Ele falou, não, meu outro carro era só girar a chave, que era muito mais. Você aperta aqui, apertava uma vez, daí abria o retrovisor. Agora legal, daí você apertava de novo, agora vai ligar. Não, daí fecha o retrovisor. Ele falou, não é possível, gente, tô perdendo pro carro. Tô perdendo pro carro. Não, então olha como. E o tônus e o corpo já começa. Aí quantas vezes eu ligava pro meu amigo e falava, Vinícius, eu não tô sabendo fechar meu carro, cara. O que tá acontecendo? Ele, pô, Guilherme, mas é só fazer. É só fazer. Quando a pessoa começa, é só fazer isso, já pode ver que vem uma missão impossível. Não, só precisa pisar no pedal da embreagem, você aperta aqui, segura por 3 segundos, calcula o raio da hipotenusa que liga o carro. Eu falei, nossa, é simples. Então, mas como realmente essa superação e a flexibilidade cognitiva de novo. Exato. E se você pudesse deixar uma mensagem para todos os psicomotricistas do Brasil, qual seria? Mensagem. A mensagem é estudem. Estudem, né? O conhecimento muda a cada dia, muda a cada instante, muda o tempo todo, mas é preciso estudar, né? É preciso estudar e estudar muito. Ótimo. E procurar muito estudar. Boa, boa. E nós temos também um presente aqui para te dar. Nós temos um presente. Nós temos aqui um presente do Psicomotricast. Ai, que legal, muito obrigada. Nós temos aí o... Eu estava olhando o seu símbolo aí, eu falei assim, eu estava tentando entender, agora eu tenho aqui. Agora tem aí, ó. A gente pediu para colocar também um da BP, então uma camiseta, um presente do Psicomotricast. Muito bacana, muito obrigada. Eu agradeço muito o convite, foi legal fazer, agradeço a oportunidade de falar um pouco sobre psicomotricidade, de divulgar o congresso, de conversar um pouco com vocês, de conhecer vocês. Fiquei muito feliz, muito obrigada mesmo. Imagina, a gente que agradece a oportunidade também de estar na sua agenda, principalmente agora nesse ano também do congresso, que deve estar hiper corrido. Muito obrigado por dispor aí tempo para conversar com a gente, porque do que a gente gosta, né? Que é a psicomotricidade, que é o que o barco que nós entramos e acreditamos. E deixa eu perguntar, e por exemplo, para o pessoal que quer entrar em contato com você, como é que vai? Pelo Instagram? Tem alguma outra rede, alguma coisa do tipo, para que possa... Pelo Instagram não, porque eu esqueço que eu tenho Instagram nesse ponto. Melhor não, ele está lá. Mas as pessoas podem me procurar pelo Instagram do Interatua. Interatua. Né, que a gente tem uma pessoa específica lá, que é inter.atua.com.br. E pode entrar em contato comigo também pelo e-mail do Congresso da Psicomotricidade. Né, que eu vejo os e-mails pessoalmente, eu faço questão de olhar os e-mails, que é psicomotricidade.saopaulo@gmail.com. Tá bom. Né, então eu leio, da psicomotricidade eu leio todos os e-mails também. Tá bom? E também gostaria de agradecer em nome do Psicomotricast também todo o apoio que tanto o Interatua quanto a ABP aqui do capítulo São Paulo está tendo com o podcast também, compartilhando os cortes. Então isso pra gente foi um outro marco que foram tantas coisas que aconteceram assim num período tão curto do Psicomotricast que assim, tanto eu quanto a equipe nós estamos, quando as notícias chegam, a gente fala, cara,
Ah, que legal. Então nós estamos muito felizes agradecidos, na verdade, por esse apoio que vocês estão dando pra gente. E, pessoal, vocês que estão precisando de algumas intervenções, sejam com profissionais da área da saúde e educação, se vocês entrarem com o cupom Clínica MS, eu vou deixar descrito, ou com o cupom Psicomotricast, nós temos grandes oportunidades para vocês também, tá bom? Então eu vou deixar uma frase aqui de encerramento do nosso 5º episódio do Psicomotricast. Vamos todos mover a psicomotricidade adiante, na prática, no congresso e na vida. Até o próximo episódio do Psicomotricast, o podcast da psicomotricidade. Um abraço psicomotor a todos vocês.